pegando alguns textos para nós entendermos como que é uma pessoa. Nós não vamos citar todos os textos, nós vamos citar alguns textos. O estado desesperador de uma pessoa que não foi alcançado pela obra da regeneração. Qual é o estado dessa pessoa? Nós vamos pegar Apocalipse, capítulo 3. É o estado dessa pessoa, da pessoa sem a obra da regeneração. O Senhor diz, no versículo 17, Ele diz: vocês dizem, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí entra o nosso assunto. O nosso assunto é tentar, de forma simples, perceber o estado de uma pessoa que não foi alcançada pela obra da regeneração. Como é o estado dessa pessoa segundo esse texto? Ele diz assim: vocês não sabem que tu és. Você é uma pessoa infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o estado de uma pessoa que não foi alcançada pela obra da regeneração. E a pessoa só vai perceber isto, o verdadeiro estado dela, pelo diagnóstico de Deus, como Deus avalia essa pessoa. Ela só vai perceber isto depois que ela for regenerada. O Senhor vai convencê-la, mas depois que ela ganhar vida, ela vai ver de fato e de verdade de onde ela foi tirada. Então, no texto é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nós vamos destrinchando aqui a posição de uma pessoa que ainda não foi regenerada, a respeito dessa posição de uma pessoa não regenerada. Efésios capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, como uma pessoa não salva, ela vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ela até é orgulhosa em dizer, eu sei. E algumas dizem, cada um tem a sua religião, se defendendo, como se estivesse muito bem. A pessoa não regenerada, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A pessoa não regenerada, ela é portadora de um coração de pedra, coração duro, egoísta, arrogante, soberbo, autoconfiante. Mas a palavra de Deus diz que essa pessoa é portadora de um coração duro, e por possuir um coração de pedra, é uma pessoa ignorante. Por que ela é ignorante? Porque a vida dela é uma vida alheia à vida de Deus, e o entendimento dela é obscurecido, não tem clareza a respeito das verdades de Deus. A situação de uma pessoa, ela não se vê dessa forma, mas ela não vai se ver mesmo enquanto não for revelado a luz do Evangelho, da graça de Deus chegando até ela. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz: vocês éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Uma pessoa não regenerada, ela é produtora de obras malignas. Mesmo dando um prato de comida para alguém,
ou sendo generosa para com alguém, não deixa de ser obra maligna para com Deus. Porque a fonte desta produção, esta fonte é de uma natureza adâmica, perversa, corrupta, enganosa, culpada. E ainda, Colossenses capítulo 3, versículo 5, o não regenerado, ele é portador de uma natureza terrena praticante. Ela vive, opera, pratica, sempre está ativa. A velha criatura está ativa em quem? Em que? Esta natureza terrena, prostituição, impureza. Esse daqui é próprio de uma pessoa não regenerada. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É uma pessoa idólatra. E o idólatra é aquele também que ama a si mesmo acima de todas as coisas. Ama os bens que tem e faz desses bens o seu ídolo. Faz da sua própria verdade um ídolo. Isso é próprio de uma natureza terrena corrupta. E essa pessoa não regenerada, com esta natureza terrena ativa, viva, praticante, por estas coisas que vem a ira de Deus. Mas essa ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, portanto os filhos não filhos de Deus. Aí você vê o ponto positivo no versículo 7. Mas não é o nosso assunto. O nosso assunto ainda não é a graça. O nosso assunto ainda continuamos na desgraça. Mas sempre haverá graça para o desgraçado. Mas nós precisamos saber a situação de uma pessoa que não foi regenerada. Mas a pessoa não regenerada pode ser inclusive um pastor, um presbítero, um apóstolo, pode ser alguém atuante na igreja, pode ser, mas não deixa de ser uma velha criatura. A não regenerada não importa se ela está lambuzada com pecados claros, evidentes, ou um comportamento aparentemente muito bom e aprovado na sociedade, mas é velha criatura. A desgraça de uma pessoa que ainda não foi alcançado pela graça. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor. Eu, na maioria dos textos, eu vou ler para a gente ficar gravado os textos. Alguns dizem, eu faço meus estudos em cima dos seus vídeos. O Senhor Deus que diz: amaldiçoado o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Portanto, uma pessoa não regenerada, diante do Senhor, Deus olha ela como uma pessoa maldita, está debaixo de maldição, porque ela confia nela, nas possibilidades dela, ela crê nos próprios recursos, nos seus próprios recursos. Ela, portanto, à vista de Deus, é uma pessoa amaldiçoada. Versículo 9. O não regenerado, ele é portador de um coração, de uma natureza. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tem uma tradução que diz: portador de uma natureza incorrigível, de um coração incorrigível. Somente um milagre divino pode mudar essa natureza desse homem e dessa mulher. Será que tem pairado na nossa mente que, se nós estamos vivendo graciosamente uma vida regenerada, uma vida nova, foi porque um Deus que resolveu descer do céu e nos achar e operar em nós um verdadeiro milagre?
Uma pessoa regenerada, ela pode muito bem dizer: eu sou fruto de um milagre de Deus. Será que nós temos esse coração grato, que reconhece que nós somos um milagre de Deus? Mas se nós não tivermos consciência da podridão nossa, nós não vamos ter um coração tão grato assim, como deveríamos. E nós não iríamos entender que foi um milagre. Nós iríamos compreender e entender e encarar como fosse Deus resolveu melhorar um pouco a minha vida, dar algumas coisas boas para que eu pudesse viver aqui nesse mundo. E ainda Ele garante o céu ainda para mim. Isso já é demais. Mas nós não vamos compreender que foi um puro milagre. Puro milagre. A Bíblia diz ainda em Isaías: é desesperadora a situação de uma pessoa sem a obra da regeneração, sem o novo nascimento. Isaías 48, versículo 8. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se lhe abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Nós somos transgressores desde o ventre materno. Se isso não for mudado na trajetória da nossa existência aqui, o inferno nos aguarda. A situação de uma pessoa não regenerada ainda, ela continua com esta natureza de transgressor contra Deus, contra a obra de Deus, contra o plano de Deus, tudo contra esse verdadeiro Deus que realizou toda a sua obra na pessoa do Filho. Nada, Deus não faz nada fora do Filho, e Deus não dá nada para alguém senão dar para o Filho. Tudo de Deus é para o Filho. Se o Filho dele habitar em nós, nós vamos receber por tabela tudo aquilo que o Filho dele, se ele habitar em nós, não vamos receber junto, mas é por causa dele. A pessoa não regenerada, a tendência dela é confiar muito no seu taco. Eu confio muito em mim. Em Isaías 48, 22, para os perversos, faltou ler, para os perversos todavia não há paz, diz o Senhor. Para uma pessoa não regenerada, não existe paz para ela. Se alguém disser, eu tenho muita paz na minha vida, e ela não foi tomada pela paz que desce do céu na pessoa do Filho, se ela não foi tomada pela paz que é uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não tem paz. Ela tem momentos alegres, mas não tem alegria permanente, porque a alegria permanente também é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem paz. Momentos, puxa, se continuasse, mas daqui a pouco vem um vendaval ou um friozinho, situações na vida, né? Um ventinho, cadê aquele estado? Então uma busca, é uma procura. Quantas pessoas buscam em uma garrafa? Quantas pessoas buscam em outra pessoa? Em coisas, em ter, em possuir. A Bíblia diz, não tem paz. A Bíblia diz, não tem paz. Mas quem não tem paz? O perverso, aquele que já nasceu com o coração rebelde, aquele que é portador da natureza de Adão,